Olá pessoal, eu estou usando essa massa aqui apenas pela questão da pandemia, mas vou tirá-la. Bem, eu já tinha feito esse vídeo sobre as eleições dos Estados Unidos no Brasil e resolvi refazer porque houve erro no vídeo anterior. Inclusive o celular distorceu o cenário, de modo que eu vou fazer novamente, agora com todas as informações fidedignas e certamente num tempo menor, e procurarei ser mais objetivo. Então vejamos. Quais os motivos que justificariam fazer um vídeo sobre a eleição dos Estados Unidos e no Brasil que ocorreram no final do ano passado? Bem, em primeiro lugar, os Estados Unidos foram o primeiro a reconhecer a independência do Brasil em 1824. Depois, com a primeira Constituição Republicana de 1891, nós importamos da Constituição dos Estados Unidos, direito norte-americano, vários institutos, a saber, República Presidencialista, Federação, Teoria da separação dos poderes de Montesquieu, o controle mútuo entre eles, chamado check and balances, o impeachment e o Congresso bicameral, o Senado e a Câmara, que é a Câmara dos Representantes. Bem, durante a Segunda Guerra Mundial, o presidente Getúlio Vargas estava tendendo a se aliar aos países nazifascistas, certo? Então, com a intervenção do Oswaldo Aranha, que era embaixador do Brasil nos Estados Unidos, depois foi ministro da Fazenda do segundo governo Vargas, em 1950 e 1954, fez a cabeça do Getúlio e ele mudou para o lado dos aliados. Com isso, o Brasil recebeu ajuda para implantar a sua indústria de base, com a usina de Volta Redonda. Em compensação, o Brasil enviou os pracinhas para a Itália para lutar a favor dos aliados. E também mandou os soldados da borracha para a Amazônia no segundo ciclo da borracha, tá certo? Para ajudar os esforços de guerra. Quarto, no governo Dutra e depois continuou no Getúlio Vargas, segundo governo, houve a formação da Comissão Mista Brasil e Estados Unidos para o Desenvolvimento Econômico. E dessa comissão nasceu o BNDES, atual BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, Banco de Fomento Nacional, certo? Inclusive quem participava dessa comissão era o Roberto Campos, grande economista, foi membro dessa comissão e deve ser o avô do atual presidente do Banco Central. Quinto, na década de 60, o Brasil recebeu a ajuda dos Estados Unidos do programa Aliança para o Progresso, do governo de John Kennedy. Eu me lembro lá no interior em Guaraciaba, onde eu nasci, era criança, e recebia os alimentos desse programa. Era uma ajuda dada para os países da América Latina, para a infraestrutura, a educação, a habitação e também até para a alimentação. E eles objetivavam com esse programa neutralizar digamos, o avanço dos países comunistas ou socialistas aqui na América Latina, sobretudo depois da Revolução Cubana de 1959, tá? Depois, o sexto, os Estados Unidos são o terceiro parceiro comercial do Brasil. Primeiro a China, depois a União Europeia, terceiro os Estados Unidos. Se pegarmos os países isoladamente, os Estados Unidos pode ser o segundo. E a significação de ser um parceiro comercial reflete na balança de pagamentos, né, na balança comercial, na balança de serviços, isso faz parte do balanço de pagamentos, e também no PIB, já que no PIB se apura o consumo das famílias, os investimentos das empresas privadas, do governo, dos gastos também, não é? E também as importações e exportações. Então isso é significativo para o aumento do PIB do país. Só para dar uma ideia, comparando aqui os dois países, o PIB dos Estados Unidos é em torno de 20 trilhões de dólares e do Brasil cerca de 2 trilhões de dólares, ou seja, o PIB do Brasil é praticamente 10% do PIB norte-americano. E só para dar uma ideia para vocês agora dessa ajuda que o governo Biden quer reestruturar a economia devido à pandemia, os investimentos vão ser em torno de 2 trilhões. Praticamente o PIB do Brasil está sendo aplicado na recuperação da economia norte-americana. Tá? Certo, na questão da Amazônia, todos nós sabemos essa questão das mudanças climáticas, né? E que com o governo Trump não tinha aderido ao Acordo de Paris, agora o governo Biden vai aderir, vai mudar toda essa geopolítica internacional em torno da Amazônia, né? Que interessa ao Brasil, Estados Unidos e a todo mundo, no sentido de mudar essa política e o Brasil aderir a
também esse Acordo de Paris e mudar sua política no sentido de, digamos, cuidar do desenvolvimento da região amazônica, tá certo? E os Estados Unidos são ainda a principal potência econômica e militar do país, aliás, do mundo, quer dizer, está sendo ameaçado pela China, mas ainda é o maior país nesse sentido. E outro que eu colocaria apenas de caráter pessoal, que foi a questão da corrida espacial, que eu acompanhei desde a década de 60, quando era criança, né? E quando os russos começaram a avançar, primeiro que os Estados Unidos lançaram o Sputnik, depois o Yuri Gagarin, e os Estados Unidos ficaram apavorados com aquilo e disseram, não, agora nós vamos também desenvolver essa questão da corrida espacial, e o presidente Kennedy prometeu lançar o homem da Lua até o final da década de 60 e realmente conseguiu com Neil Armstrong pisando na Lua em 20 de julho de 1969. Inclusive está aqui o interesse que eu tenho, inclusive está aqui um Neil Armstrong pequenininho, tá? Mostrando que, inclusive tem a data aqui de quando ele pisou na Lua, 20 de julho de 69, junto com Edry Aldrin e Michael Collins. Tá certo? Então essa foi uma questão, inclusive, da Guerra Fria, que os Estados Unidos depois começou a passar à frente. Bem, a questão dos dados, nós tivemos as eleições municipais aqui, que era para ser em outubro, de acordo com o artigo 77 e 29 da Constituição, mas devido à pandemia passou a ser em novembro, dia 15 primeiro turno, dia 29 o segundo turno. E depois lá no Amapá, por causa daquele apagão, passou a ser 6 de dezembro e 20 de dezembro. E nos Estados Unidos, as eleições foram dia 3 de novembro, eu coloquei os dados aqui até para eu não esquecer, né? Coloquei todas as datas, tá? Da apuração. E na eleição, o Joe Biden, do Partido Democrata, teve 306 votos no colégio eleitoral e o Donald Trump teve 232 votos, né? O Joe Biden saiu vencedor, mas o perdedor não aceitou, questionou, disse que houve fraude, etc., mas não provou, perdeu todas as ações que ingressou nesse sentido. Depois o colégio eleitoral se reuniu dia 14 de 12 de 2020 para homologar os votos do colégio eleitoral. E depois se reuniu pela segunda vez em 6 de 1 de 2021, agora desse ano, justamente para certificar o nome do Joe Biden, do Partido Democrata, como vencedor e presidente dos Estados Unidos. E nessa mesma data, o Capitólio, que é o Congresso dos Estados Unidos, foi invadido pelos afiliados, pelos seguidores de Trump, né? Uma verdadeira afronta às instituições da democracia dos Estados Unidos. E a posse foi no dia 20 de janeiro desse ano, né? E o mandato vai ser de 4 anos, de 2021 a 2024, tá certo? Bem, agora, fazendo a comparação entre os dois países, não somente com relação às eleições, mas em relação a vários institutos, como eu falei, da federação, da confederação e outro modelo de Estado como o Brasil, que adotou, logo se independeu, o Estado unitário. Então, lá nos Estados Unidos, houve primeiro uma confederação, para depois adotar a federação. Uma confederação significa a reunião de vários países com interesses políticos, econômicos, comerciais, monetários, etc. Tá? E o exemplo moderno é a União Europeia, né? Que tem 27 países fazendo parte do grupo. Bem, e outra característica da confederação é o direito de secessão, tá? Os países que estão naquele grupo podem sair. Tanto é verdade que nós tivemos recentemente a saída do Reino Unido da União Europeia, né? O chamado Brexit, que ocorreu recentemente, no final de 2020, depois de 4 anos de negociação. Ao contrário, a federação não dá o direito de secessão, o direito de sair. Tanto é verdade que lá houve a Guerra da Secessão no governo do Abraham Lincoln, 1861 a 1865, né? E aqui no Brasil, a própria Constituição Federal, tá? De 88, ela diz aqui no artigo
No artigo 60, que é das cláusulas prévias, diz o seguinte, ó, não será objeto de deliberação a proposta de emenda constitucional tendente a abolir a forma federativa de Estado. Tá certo? Então, justamente não há o direito de secessão. Tá? Agora, no Brasil Império, em vez da federação, o Brasil adotou a forma de Estado unitário, que significa dizer que todo o poder estava na mão do imperador, do imperador do Brasil. Então, veja aqui, apenas para dar um exemplo, o número ou a forma de poderes, a quantidade, digamos assim, de poderes que estavam na mão do imperador. Ele era o chefe do poder executivo, tá? E também do poder moderador. E além disso, ele podia, de acordo com o artigo 101, inciso 5, prorrogar ou adiar a Assembleia Geral e dissolver a Câmara dos Deputados. Olha aí. Quer dizer, ele podia, inclusive, dissolver a Câmara dos Deputados e dissolveu várias vezes no Império. Tá? E também, de acordo com o artigo 165 da Constituição de 1824, que eu mostrei para vocês aqui, ó. O artigo 65 diz assim, ó, haverá em cada província um presidente nomeado pelo imperador que o poderá remover quando entender que assim convém ao bom serviço do Estado. Quer dizer, até os presidentes das províncias, que é igual aos atuais governadores, não era eleito diretamente, era, vamos dizer, nomeado pelo imperador. E outra coisa relevante a destacar aqui é o artigo 99. A pessoa do imperador é inviolável e sagrada, ele não está sujeito a responsabilidade alguma. Então, veja, sobre o imperador não podia recair nenhum crime de ordem penal, administrativa, etc., porque, inclusive, o poder, a fonte do poder é dada por ordem divina. Tá? Agora, quando nós passamos para a República, de acordo com a Constituição de 1891, que foi feita aqui por Rui Barbosa, o que nós passamos a adotar, como eu já falei? República presidencialista, que significava eleições periódicas em todos os níveis, tá? A independência e harmonia entre os poderes, tá? E eu esqueci de falar, no Império, em vez de 3 poderes, eram 4 poderes, tá? Era o poder executivo, o poder moderador, o poder legislativo e o poder judiciário. Então veja a diferença. Passamos doravante a ter harmonia entre 3 poderes, o chamado check and balance, também no direito norte-americano, ou seja, aquele controle mútuo entre os 3 poderes para que nenhum se sobreponha sobre o outro. E apenas para mostrar esse livro aqui, olha. Esse livro aqui. Aqui na página 137, consta justamente, embora esteja em inglês, mas eu vou traduzir aqui alguns pontos para vocês entenderem. Os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, e aquelas competências que a gente chama de competências atípicas, né? O poder executivo administra, o poder legislativo produz as leis, e o poder judiciário julga, né? Faz a chamada função jurisdicional, mas um pode ingerir sobre o outro dentro desse chamado check and balance, né? De acordo com as regras estabelecidas pela própria Constituição, tá? Então, só para dar um exemplo para vocês aqui rápido. Aqui tem, ó, da Corte da Suprema Corte para o Congresso. The Court can declare laws unconstitutional. A Corte declara as leis do Congresso inconstitucional. E aqui em cima, também do Congresso para o Poder Executivo, diz The Court can declare presidential acts inconstitucionais, ou seja, a Corte pode declarar os atos presidenciais inconstitucionais. E onde está isso aqui na Constituição de 88? Deixa eu ver aqui para vocês. Está aqui no artigo 102, ó. Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Então, aqui no artigo 102, inciso 1, está justamente essa possibilidade de o Supremo Tribunal Federal ingerir
no Congresso e ingerir os atos do presidente através da declaração de inconstitucionalidade. Claro que aqui seria pelo sistema concentrado, né? Eu não vou entrar nesse mérito, senão vai ficar muito longo. E aqui diz também, do executivo para a Corte, para a Suprema Corte dos Estados Unidos. The President appoint judges. O presidente nomeia o juiz. Onde está aqui? No artigo 101 da Constituição de 88. Os ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo presidente da República depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. Então, aqui essa outra competência. E aqui diz, agora do Congresso para o Executivo. It can impeach and remove the President from office. Ele pode afastar e remover o presidente do cargo. O que é isso? É justamente o impeachment, né? Pelo crime de responsabilidade, né? Então vamos ver onde é que diz aqui. O artigo 52 diz o seguinte, compete privativamente ao Senado Federal processar e julgar o presidente e vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade. Aqui, justamente essa seta aqui do Congresso para o Poder Executivo. Agora, do Executivo para o Congresso. The President can vet congressional legislation, may propose legislation to Congresso, tá? Ele pode vetar a legislação do Congresso e pode propor também a legislação para o Congresso. Então, onde está isso aqui na Constituição? Está aqui no artigo 61. São de iniciativa do Presidente da República as leis que disponham sobre organização administrativa, matéria tributária e orçamentária. Então, matéria tributária e orçamentária é de iniciativa do Poder Executivo. E também no 62... caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medida provisória com força de lei. Tem aqui outra iniciativa. E o veto, a questão do veto. Está no artigo 66. Olha. Em cada caso, a casa na qual tenha sido concluída a votação, terá o projeto de lei ao presidente da República, que assento sancionará para a sanção. Né? Parágrafo 1. Se o presidente da República considerar o projeto em todo em parte constitucional, inconstitucional ou contrário ao interesse público, veta-lá total parcialmente. Está aqui, questão do veto. Então, tudo que tem nessa Constituição dos Estados Unidos foi adotado a partir de 1891, tem tudo aqui na Constituição de 1988. Tá certo? Bem, agora vamos para o... Bem, outro esclarecimento relevante é que quando você forma uma federação, aliás, uma confederação, e abdicar para formar uma federação, aquelas unidades federativas, que são os Estados Unidos, abdicam da sua soberania. Porque as 13 ex-colônias dos Estados Unidos, aquelas 13 ex-colônias, que inclusive estão na bandeira americana, aquelas 13 faixas verticais, tá certo? Quais eram elas? New Hampshire, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Pensilvânia, Massachusetts, Delaware, Maryland, Virgínia, North Carolina, South Carolina e Geórgia. Então essas eram as 3 ex-colônias que se tornaram independentes, formaram a confederação e depois, para formar a federação, está nesse livrinho aqui que tem a Declaração de Independência e a Constituição dos Estados Unidos, tá? Aqui nesse livro. Então, quando isso ocorre, apenas a soberania fica em nome da União, a reunião de todos os Estados, o país, a nação, né? E os Estados-membros, a unidade federativa, passam a ter somente autonomia política, econômica, financeira e administrativa, tá certo? E o poder é descentralizado, como aqui também ocorreu. Só que uma diferença, lá essas 3 ex-colônias já comercializavam com outros países, já tinham moeda própria, já tinham inclusive exército próprio, e muitas dessas características que naquela época se verificavam, mantiveram depois que se tornou uma federação, como por exemplo, alguns estados têm pena de morte, outros não. E agora nós vimos nas questões eleitorais que todas as regras são praticamente dos estados, tá? Já aqui do Brasil, não. A gente vai ver que na apuração
Inclusive a apuração lá também, nesse sentido, as eleições são o quê? São feitas por cada, digamos, cada estado e também pela mídia, né? E aqui não, já temos o TSE e temos os tribunais regionais que fazem essa apuração. E também no Brasil a gente pode destacar o seguinte, que as províncias eram meras unidades administrativas, praticamente não tinham autonomia nenhuma. E quando mesmo se tornando uma federação, houve essa distorção na Primeira República, ou República Velha, de 1889 a 1930, quando a Revolução de 30, e muitas dessas províncias sequer tinham autonomia. A exceção do estado de São Paulo e de Minas Gerais, que eram as duas que monopolizavam a política nacional, inclusive indicando na chamada política café com leite, ora o presidente de um lado, ora o presidente do outro, tá certo? E além disso, o voto de cabresto e o coronalismo e a política dos governadores da época, tá certo? Bem, eu faltei só apresentar aqui para você, quando eu falei aqui da tripartição dos poderes, esse gráfico aqui que mostra, tá? Que mostra justamente que aquela discussão entre o poder é a divisão das funções. Aqui a gente vê que é justamente a divisão das funções, assim. E tem aquele que chama branch of legislativo, branch of executivo, branch of judicial. Que é justamente um braço ou um ramo do poder. Tá certo? E agora vamos para o afastamento do presidente da República, tá, que é o impeachment. Ele está no artigo 53 da Constituição de 1891, que diz o seguinte: o presidente da República, o presidente dos Estados Unidos do Brasil será submetido a processo de julgamento depois que a Câmara declarar procedente a acusação perante o STF nos crimes comuns e de responsabilidade perante o Senado. Tá? Então aqui já havia aquela divisão que hoje está na Constituição Federal, de o crime comum ser julgado pelo Supremo e o crime de responsabilidade ser julgado pelo Senado, conforme eu já salientei aqui que está no artigo 52 da Constituição. Tá? Agora, uma coisa que me chamou a atenção também, pessoal, foi, quando estava estudando essa matéria, para fazer esse vídeo, como os Estados Unidos passaram de 13 colônias, ou 13 estados, né, nacionais, que depois se tornaram unidade federativa, passaram para 50 estados, como está inclusive na atual bandeira. Então, pesquisando essa matéria, eu cheguei à conclusão seguinte: que eles conseguiram isso através digamos, da conquista do Oeste, inclusive, que nós verificamos no CIRM, que a gente assiste, né? Corrida do Ouro, e com praticamente o extermínio dos índios, né? Dos índios Dakota, dos índios Sioux, Cheyennes, etc., né? Que eles iam expropriando as terras. Também simplesmente com a compra de outros territórios, como ocorreu com a Louisiana em 1803, foi comprado da França por 15 milhões, inclusive no outro vídeo eu errei, eu tinha chamado que era a compra da Pensilvânia. Tá? Então, corrigindo, não é da Pensilvânia, é da Louisiana. Continuando, pessoal. Me chamou a atenção o fato dos Estados Unidos terem passado de apenas 3 países, 6 colônias, para 50 estados, né? Então isso eu comecei a pesquisar e cheguei à conclusão seguinte: que eles aumentaram o seu território, em primeiro lugar, pela conquista do Oeste, pela conquista da Corrida do Ouro, né? Praticamente expropriando as terras indígenas, tá? Também comprando outros territórios de outros países, como aconteceu com a Louisiana, em 1803 comprou da França por 15 milhões de dólares, tá? Eu tinha errado no vídeo anterior, eu tinha falado de Pensilvânia. Ora, a Pensilvânia era uma das 3 colônias, então ele não podia ter comprado. E o Alasca comprou da União Soviética, da Rússia, né, por 7 milhões em 1867. Tá certo? E outros territórios foram conquistados através de guerra. Por exemplo, a guerra contra o México, em 1845 e 1848, os Estados Unidos anexaram os territórios do Texas, da Califórnia, Novo México, Arizona, Utah e Nevada. Então são os exemplos de como eles se tornaram um país tão grande. E mais uma curiosidade aqui: já que nós estamos falando de eleições, o Thomas Edison, que ele é inventor da lâmpada elétrica, ele
a primeira invenção dele patenteada foi um contador de voto eletrônico em 1868. Só uma curiosidade aqui, tá? E sobre a conquista, sobre, digamos, a extinção dos índios americanos, tem esse livro aqui, ó, do Jim Brown, Enterre Meu Coração na Curva do Rio, a dramática história dos índios norte-americanos, tá? Então, nesse livro aqui você passa justamente a saber como eles praticamente extinguiram os peles vermelhos no final do século XIX. Aqui até ampliei a capa do livro para vocês terem uma ideia mais concreta dessa informação, tá? E só para esclarecer um ponto aqui, o Jim Brown divide o livro em capítulos. Aqui no capítulo 18 ele bota as informações que ele entende relevantes. Ele colocou em 1882, 3 de maio, a abolição da escravatura no Brasil. Mais adiante, 1889, ele coloca Dakota do Norte, do Sul, Montana e Washington tornam-se estados da União. 1890, 3/10 de junho, Idaho e Wyoming tornam-se o 43º e 44º estados da União, tá certo? E só mais um detalhe aqui, bem rapidamente para vocês. Quando eles negociavam as terras indígenas, eles faziam tratado, muitas vezes que era descumprido pelos norte-americanos, né? Pelo homem branco. Então aqui tem uma parte interessante, ele diz, ó, quando os políticos, ávidos por obter mais terra, tentaram colocar na defensiva, Ouray, que era um chefe indígena, teve o requinte de apresentar o caso dos Utes, que era uma tribo indígena, ao jornalista e declarou: a concordância que um índio dá ao tratado dos Estados Unidos é como a concordância que um búfalo dá a seus caçadores quando está cravado de flecha. A única coisa que ele pode fazer é deitar e ceder. Então, quer dizer, os índios já entravam praticamente em desvantagem quando iam assinar um tratado com o homem branco. Tá certo? Bem, e já que eu tratei dos Estados Unidos, né? E tudo que eu falei está aqui na bandeira, né? Isso aqui é a bandeira quando era apenas da Confederação das 13 colônias, e aqui desse lado já a bandeira atual. Está no livro História Geral do Brasil, dos autores Cláudio Vicentino e Dorigo Giampaolo, da editora Scipione, tá? A página 473. Bem, e o Brasil, praticamente o nosso território, já no século XIX, era o que tinha sido estipulado pelo Tratado de Madrid de 1750, né? Nós sabemos que o Tratado de Tordesilhas dividiu o mundo em duas partes, para a Espanha e Portugal, e Portugal começou a invadir a parte oeste, e depois do Tratado de Madrid foi estabelecido praticamente o território que nós temos hoje. Apenas com a ressalva a questão do Acre, 1903, né, que foi resolvido pelo Tratado de Petrópolis, de 17 de novembro de 1903, em que o Brasil tinha que dar uma indenização à Bolívia, né, e construir a estrada de ferro Madeira Mamoré para transportar a borracha para os Estados Unidos e para a Europa, né? Inclusive eu fiz um vídeo sobre essa estrada que completou 100 anos em 2012. Tá certo? Bem, agora vamos à questão das eleições e direito de voto no Brasil e nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, existe a emenda número 15, né? Que ela foi ratificada em 1870, logo após a Guerra Civil, que diz o seguinte, a emenda 15. Um minutinho aí. A emenda 15 diz o seguinte, olha. The right of citizens of the United States to vote shall be not denied or abridged by the United States or by any state on account of race, color or private condition of servitude. Ou seja, o direito do cidadão dos Estados Unidos de votar não pode ser negado ou restringido pelos Estados Unidos ou por algum estado de acordo com a raça, cor ou prévia condição de servitude, digamos, servidão, de escravidão, né?
Mas a gente sabe que lá nos Estados Unidos essa questão racial foi bastante acirrada desde o século XIX, passou por aquele movimento civil do século passado, né, na década de 60, inclusive com morte de líderes como Martin Luther King, né, e continuou, inclusive, com esse movimento Black Lives Matter do ano passado, que mataram aquele George Floyd, não é isso? E é uma questão que só vai ser resolvida com o tempo, com várias gerações, né? E aqui no Brasil, a questão do voto, no Império, o voto era censitário, só votava quem tinha renda, né? Então, poucas pessoas votavam. E na Primeira República também, praticamente pouca gente votava, até porque houve a questão do voto de cabresto, do coronelismo, eu já falei, né? Da política café com leite, da política dos governadores, que poucas pessoas votavam. E para a questão do voto feminino, né? Foi a partir do Código Eleitoral de 1932, que o artigo 2º dizia: é eleitor cidadão maior de 21 anos, sem distinção de sexo, alistado na forma deste código. Agora, apesar de ter sido em 1903, praticamente ninguém votava e nem as mulheres podiam votar, porque não houve praticamente eleição. Veio a Constituição de 1934, né? Teve vida efêmera, depois o Getúlio, no Estado Novo, fechou o Congresso, de forma que a participação eleitoral das mulheres e de todo o povo, digamos assim, foi somente significativa a partir das eleições de 1945, a redemocratização do país, com a eleição do general Eurico Gaspar Dutra, né? E só para mostrar para vocês essa questão do voto feminino, não só no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo, tá? Tem um trabalho aqui do professor Jairo Nicolau, que é um cientista político, que está nesse livro aqui, né? A Democracia e os Três Poderes no Brasil, né? Coordenado pelo Luiz Werneck Viana, que tem um trabalho aqui do professor Jairo Nicolau. Que é o seguinte: a participação eleitoral do Brasil, tá? Mas antes, como eu tinha esquecido, já que eu falei da bandeira americana, faltou eu falar na nossa bandeira, tá aqui, ó. Já esqueci. Então, o verde das matas, o amarelo do ouro. Aqui no ciclo nós temos o céu no Rio de Janeiro, em 15 de novembro de 89, da proclamação da República. E aqui, representando as estrelas, as 27 unidades da Federação, aqui em cima o estado do Pará. E ordem e progresso é um lema da doutrina positivista de Auguste Comte, tá? E muitos republicanos eram adeptos dessa doutrina. Certo? Então, o Jairo Nicolau mostra nesse trabalho aqui a participação eleitoral do Brasil, desde o século XIX até agora. Ele mostra esse quadro aqui, ó, quadro 2, tá? Onde você vê a data de vários países do mundo passaram a admitir, a liberar o voto feminino, tá? Inclusive eu ampliei também aqui para mostrar a vocês, olha aqui. Inclusive aqui, Estados Unidos em 1920, Brasil em 1932 e os demais países aqui, né? Não só E mostrei que só um país, que foi a Nova Zelândia, liberou o voto feminino no século XIX, 1693. O resto, tá? Tanto que ele diz aqui, o Jairo Nicolau, que o voto feminino foi praticamente uma conquista do século XX. Tá certo? Como ele diz aqui, o sufrágio feminino é praticamente uma conquista do século XX. Tá certo? Bem, agora, as eleições e reeleição nos Estados Unidos e no Brasil. A reeleição era um instituto presente não só nos Estados Unidos, como no Brasil. E lá, aliás, salientando o seguinte: quando a eleição do presidente da República, o chefe do executivo aqui no Brasil, pode ver o segundo turno, não é isso? Mas lá não, lá prevalece o voto no colégio eleitoral, o voto indireto,
E se um candidato A, por exemplo, está com 40%, o candidato B está com 60%, ela se admitir que cada um levasse proporcionalmente para o colégio eleitoral do seu partido aquele percentual de votos dos delegados, né? 40% para o candidato A, partido A, e 60% para o candidato B. Mas lá não ocorre isso. Ocorre o seguinte, essa regra aqui, ó. The winning takes it all, que está aqui nessa vez de 4 de novembro de 2020. The winner takes it all, ou seja, o vencedor leva tudo, tá certo? Então, por isso que nas eleições de 2000, qual agora teve uma votação popular de que o Bush, ele perdeu porque no colégio eleitoral o Bush teve mais votos. E também nas eleições de 2016, lá a Hillary Clinton, do Partido Democrata, teve mais votos populares do que o Trump, do Partido Republicano. Mas o Trump teve mais votos no colégio eleitoral do que ela. Então lá ocorre isso, diferentemente aqui do Brasil. Bem, a reeleição é um instituto presente nos dois países, e lá aconteceu o seguinte: o presidente Roosevelt dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, que praticamente tirou o estado da recessão na década de 30, ele foi reeleito 3 vezes. Ele foi eleito em 32, depois foi reeleito em 36, 40 e 44, quando ele faleceu. E foi substituído pelo Harry Truman, que era o vice, né? Mas aí o Congresso norte-americano se reuniu, né? Ele se reuniu e aprovaram a emenda número 22, que eu vou ler só a parte inicial. Ela foi ratificada em 27 de fevereiro de 1951. Diz o seguinte, só a parte inicial. No person shall be elected to the office of the president more than twice. Ou seja, nenhuma pessoa pode ser eleita para o cargo de presidente mais de 2 vezes, tá certo? Então, a partir daí, nós tivemos na década de 80 o Ronald Reagan, que foi eleito 2 vezes, foi reeleito, né? Depois o Bill Clinton, na década de 90, do Partido Democrata, né? Depois George W. Bush, de 2001, 2007, por aí, 2000, 2007, do Partido Republicano. Inclusive foi favorecido aquela questão da segurança nacional, com o ataque às Torres Gêmeas, de 11 de setembro de 2001. Depois o Barack Obama, de 2008 a 2016, do Partido Democrata, tá certo? E aqui no Brasil? No começo do século, o presidente podia ser reeleito, mas desde que não fosse para o período imediatamente subsequente. Era o artigo 53 o 43 da Constituição de 1891, que dizia, olha, o presidente exercerá o cargo por 4 anos, não podendo ser reeleito para o período presidencial imediato. Então, ele não podia ser reeleito para o imediato. Então, o presidente Rodrigues Alves, ele foi eleito, ele administrou o Brasil de 1902 a 1904, inclusive enfrentou aquela questão da revolta da vacina, né? E depois ele foi reeleito em 1918, só que ele foi acometido pela gripe espanhola, né, que matou no mundo cerca de 50 milhões de pessoas, e ele não pôde, se hoje nós estamos com a pandemia aqui da Covid-19, ele foi acometido há um século atrás pela gripe espanhola, tá certo? E a questão da reeleição no Brasil foi resolvida com a emenda constitucional 16 de 1997, com o presidente Fernando Henrique Cardoso, que alterou o artigo 14, parágrafo 5º da Constituição, certo? 14, parágrafo 5º. Aqui, ó. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal, pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Aqui os instrumentos da democracia participativa. Parágrafo 5º. O presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal, os prefeitos que houver sucedido ou substituído no curso do mandato poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Aqui. A partir do governo Fernando Henrique, tanto é verdade que ele foi reeleito, foi de 95 a 2000, né? 2001, aliás.
depois o Lula de 2002 a 2010, depois a Dilma de 2011 a 2014, depois 2015 até 2018, mas só que ela sofreu um impeachment, né? E não pôde concluir o segundo mandato, foi completado pelo Michel Temer, que era o vice, né? E eu vou falar agora, para encerrar, a questão da cidadania eleitoral lá nos Estados Unidos e no Brasil. Então a diferença é que lá o voto é facultativo, mas é uma participação muito efetiva. Vocês viram na eleição de 3 de novembro de 2020, né, que houve uma participação popular muito grande, quase a metade dos eleitores dos Estados Unidos foram às urnas, né, já que lá tem 325 milhões de pessoas, aqui são 212 mais ou menos, né, mesmo voto sendo facultativo, uma participação muito grande, e lá se vota não só para presidente, mas para o Congresso, e localmente, regional, e vota para o diretor do colégio, vota para os cargos de juiz da corte local, vota para saber se a maconha vai ser descriminalizada ou não. Então, é um verdadeiro, digamos, fazendo uma comparação com a devida proporção, como se fosse o Enem. Tanto uma célula de voto dos Estados Unidos é uma coisa que comporta várias matérias para ser votada. E aqui, diferentemente, não. Vai-se lá, anota-se o nome dos candidatos, coloca sua digital lá e depois se descarta o eleitor. Então, aqui é para fazer uma reflexão final, é justamente porque nós só tivemos aqui, desses 3 instrumentos da democracia participativa, o plebiscito de 1993, né, onde era para se escolher a monarquia ou a república, graças a Deus escolhemos a república, né, e o sistema de governo presidencialismo ou parlamentarismo. Venceu o presidencialismo. Agora, se tivesse vencido o parlamentarismo, não seria tão ruim para o Brasil, até porque nós temos na Constituição de 88 instrumentos do parlamentarismo, como é a medida provisória, e possivelmente o parlamentarismo evitasse tanta crise que nós temos politicamente, como essa questão de toda hora estar querendo tirar o presidente com impeachment, já tiramos 2, né? Já estão querendo tirar o atual. Então, com o parlamentarismo, possivelmente iria dar mais estabilidade política ao país. E depois, o referendo. Nós temos um referendo de desarmamento, que foi em 2005, né? Do artigo 35, que ele diz o seguinte: é proibida a comercialização de armas de fogo em todo o território nacional, salvo para as entidades previstas no artigo 6 desta lei. Então aqui venceu não, quer dizer, não foi aprovada essa questão aqui. Então por isso que hoje se está com essa questão do armamento da população, né? Que eu acho um erro, até porque essa questão da segurança pública é uma questão do Estado Nacional, né? Tanto é verdade que no artigo 144 da Constituição, eu vou pegar aqui, né? Veja o que diz o artigo 144 aqui. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todo é exercido para a preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio através do seguinte órgão: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícias Penais Federais, Estaduais e Distrital. Então, veja, quando ele fala aqui em Estado, isso no artigo 144, a maneira de interpretar é que esse Estado não é o Estado mesmo, unidade federativa, é o Estado nacional, com todos aqueles elementos: povo, território, soberania e finalidade, que estão lá no artigo 3º da Constituição. Outro instrumento da democracia participativa é a iniciativa popular, que resultou na lei da ficha limpa, da Lei Complementar 135 de 2010, completou agora 10 anos, e que veio justamente para moralizar essa questão das eleições. Tá certo? Então, já se encaminhando para o encerramento, a reflexão que se faz é justamente nesse sentido: será que nós, com 32 anos de Constituição, né, de 1988 para cá, 32 anos, a democracia participativa ter sido exercício com plenitude? Eu acredito que não, já que nós tivemos somente esses 3 exemplos de plebiscito, de referendo
e de iniciativa popular. Então, é de se fazer uma reflexão nesse sentido, e todos esses problemas que ocorrem aqui no Brasil, das pessoas não acreditarem na política, até mesmo essa invasão lá do Capitólio, nos Estados Unidos, foi justamente um evento que caracteriza a crise, né? Ou dizer que a democracia representativa está em xeque, né? E que ela precisa ser repensada para que a democracia não, vamos dizer, não morra, né? Ou não seja vulnerada. E só para encerrar, eu vou encerrar com essa frase aqui desse cientista político, pensador espanhol, que escreveu esse livro aqui, ó. Manuel Castells, Ruptura, a Crise da Democracia Liberal, né? Professor da Universidade da Califórnia, tá? Dos Estados Unidos, e é espanhol. Então ele trouxe esse pensamento aqui que eu gostaria de encerrar com essas palavras dele. Ele diz o seguinte: é o que está acontecendo na Espanha, na Europa e em grande parte do mundo. Mais de 2/3 dos habitantes do planeta acham que os políticos não os representam, que os partidos todos priorizam os próprios interesses, que os parlamentos não são representativos, que os governos são corruptos, injustos, burocráticos e opressivos. Na percepção quase unânime dos cidadãos, a pior profissão que existe é a de político, ainda mais quando se reproduz eternamente, muito raro volta à vida civil, enquanto puderem medrar pelos emaranhamentos da burocracia institucional. Este sentimento amplamente majoritário da rejeição à política varia segundo países e regiões, mas se verifica em todas as partes, inclusive no Brasil, como ele aponta aí no livro. Então, pessoal, é isso que eu gostaria de falar. Espero que vocês tenham gostado. E se gostarem, vocês acessem o canal e divulguem. Muito obrigado.